Vocês pediram e cá estou com ela, minha mãe, minha musa inspiradora, minha doutora em Direito do Consumidor, para responder perguntas sobre os direitos da consumidora de beleza, todos eles baseados em casos reais que vocês mostraram para mim nos comentários aqui no YouTube. Venham com a gente! Essa apresentação no começo do vídeo foi maravilhosa, mas eu quero dar a palavra a ela, Maristela, minha mãe. Olá meninas, mais uma vez aqui para nós conversarmos de um assunto que interessa a todas nós. Mulheres que frequentamos salões, que frequentamos aí outras situações bastante complicadas em relação à nossa beleza, à nossa imagem, principalmente em lugares que nem sempre somos bem atendidas. É verdade. Na verdade, todo esse vídeo, né, essa situação toda, eu fiz um outro vídeo aqui no canal perguntando casos reais, né, vindos de vocês que assistem a gente aqui no canal do Coisas de Diva, e vocês relataram, né, situações aí que aconteceram, e tudo isso, na verdade, foi inspirado em relatos que eu costumo ler, ouvir de vocês, sobre momentos ali no salão de beleza em que você não gosta de um serviço que fizeram, ou eles te machucam de alguma maneira, né? Você tem algum tipo de dano físico, ou alguma coisa acontece que te deixa assim com a autoestima mais baixa, enfim, N coisas podem acontecer no salão. Mas vamos começar pelo primeiro caso, então, que eu criei aqui, usando nomes fictícios, tá? Não tem nenhuma correspondência com a realidade. E a minha mãe, esqueci de falar que ela é professora também de Direito do Consumidor lá na PUC, né? E por isso ela tá muito habituada a explicar. Tanto que eu perguntei, mãe, você trouxe o Código de Defesa do Consumidor? Ela falou, não, eu sei tudo de cabeça. Ela já sabe tudo, de cabeça. Maravilhosa. Então vamos ao primeiro caso, que é o seguinte, caso da Eduarda. Eduarda é madrinha de casamento e decide fazer maquiagem penteado no salão, maquiagem e penteado, né? Vai lá ficar assim, embelezar para ser madrinha de casamento. Chega ao local mostrando uma boa quantidade de referências, que é algo que acontece usualmente, né? Hoje com a internet a gente tem muito mais acesso a imagéticos, né? A um grupo de imagens para poder transpassar isso para o profissional, né? Mostrar isso para ele, para que ele faça o serviço bem direitinho em você ou não, porque olha o que aconteceu com a Eduarda. Ela chega lá então mostrando as referências e sai de lá completamente diferente, a ponto de querer tirar a maquiagem em casa, desfazer o cabelo, porque realmente não gostou do resultado. Não teve nada a ver com aquilo que ela tinha mostrado para o profissional. O que Eduarda pode fazer? Bom, primeiro que nós estamos falando aqui é que toda essa imagem que a gente reproduz no nosso consciente, no nosso imaginário, para o direito a gente chama-se de legítima expectativa do consumidor. Essa legítima expectativa do consumidor, ela tem uma tutela, ela tem uma proteção no direito. E essa proteção no direito, ela precisa ser tratada, nesse caso aqui da Eduarda, de tal forma que quando ela começou a ser maquiada, quando ela começou a ser arrumada, a pessoa deveria ter tido assim o cuidado de dizer assim, ó, está do seu agrado, é assim que você pretendia que chegasse a sua maquiagem, é assim que você pretendia que chegasse o seu cabelo. Durante o processo. Durante o processo, de tal forma que ela pudesse manifestar o seu acordo, o seu apreço, a sua vontade, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma contratação. Isso não não parece, na verdade, né, mãe? Você pensa assim, eu estou lá, vou fazer o cabelo, vou fazer a maquiagem, e isso é meramente uma situação, uma relação que se estabelece entre as duas partes, como se fosse uma coisa banalizada, mas isso não é uma banalização, isso efetivamente é uma contratação de prestação de serviços. Então, a partir do momento que você coloca uma representação de uma imagem, se a pessoa chega e diz para você, a prestadora de serviço, com toda a experiência que ela tem, ela diz assim, olha, esta maquiagem não vai ficar bem em você, porque não combina com a sua pele, não combina com o seu rosto, com o formato do seu rosto, ou o seu cabelo não vai ficar bem com o formato do seu rosto, porque não fica muito adequado, porque isso pode acontecer, às vezes um corte de cabelo, às vezes uma forma de prender o cabelo, às vezes uma escova, ou às vezes até a própria maquiagem,
que você trouxe na representação da imagem não combina com o seu perfil, com o seu biotipo. Então é o dever por parte, passa a ser dever por parte do prestador de serviço informar que aquilo não vai ficar adequado para aquela pessoa. Antes de iniciar e já o processo, propor uma solução, mostrando a pessoa a sua ideia. Tornando aquele contrato alguma coisa que seja de tal forma, assim, uma dinâmica agradável, mostrando a confiança que tem que se passar. Sim, bem combinado também entre as duas partes antes da execução do serviço, né? Porque senão vai acontecer exatamente essa frustração que a Eduarda experimentou, ao ponto de chegar em casa, ter que desmanchar uma maquiagem, que naturalmente não deve ter pago. Não, paga sempre muito caro, né? Uma maquiagem é cara, dependendo inclusive do prestador de serviço, do salão que você vá. Ou por outro lado, um cabelo bem elaborado, porque você passa por todo um processo de preparação de um cabelo. E pense, gente, você vai ser madrinha de casamento, é uma coisa tão esperada para a pessoa. Ou às vezes até a noiva. Eu tô falando, não é só de ser... Ela tá falando isso porque ela passou por isso nos anos 80. Conta aí essa história, mãe. Na verdade foi em 84. Mas não foi com o cabelo. Porque foi o cabelo a moça foi fazer em casa, ela fez a prova do cabelo e eu gostei da prova do cabelo, deu tudo certo. Felizmente, o problema foi a maquiagem. Imagina só a maquiagem nos anos 80, galera. Pensa só. A maquiagem ficou uma coisa assim, negócio fora do... Era tipo super power, assim, verde e tal. Verde, um negócio azul, sei lá o que era aquela sombra que ficou reluzente. e eu disse, gente, não sou eu. Não se reconheceu no espelho. Não é a minha pessoa. Eu simplesmente cheguei em casa, a moça me perguntou, né, eu fiz a maquiagem fora de casa. Cheguei em casa e refiz toda a maquiagem sozinha. Ficou maravilhoso, lógico. Ela tava linda nas fotos. Inclusive, se eu conseguir acesso, eu vou botar uma foto dela no dia do casamento. Essa é a opinião dela, né? Mas eu me gostei com a maquiagem que eu refiz. Sim. Lógico, naquela época nós não tínhamos ainda o CDC. Ah, não existia? Não. 84, né? Foi em 1990, o advento do nosso maravilhoso CDC, é assim que eu chamo. E de qualquer forma, nesse caso da Eduarda, lógico que a insatisfação dela deve ser manifesta no momento em que acaba o serviço, durante a execução do serviço. O ideal é que seja mostrado. Uma coisa que me preocupa muito e eu tenho observado quando eu vou ao salão ou quando eu vejo as pessoas sendo preparadas no salão, é que as pessoas ficam de costas para o espelho. Isso aí é uma coisa muito específica mesmo. Me incomoda muito isso, e eu falo normalmente para a cabeleireira que corta meu cabelo, e eu digo assim para ela, por que isso, gente? Porque você está fazendo as unhas, está fazendo os pés, e fica difícil a gente poder manusear ou manobrar a cadeira. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é desagradável porque você não está vendo o processo de transformação. Nesse processo você pode se opor a qualquer momento, porque é você que está experimentando o processo. E se você está experimentando o processo, você é consumidora, você é cliente e você não deseja aquilo para você, você pode se opor a qualquer momento e não vai pagar por aquilo. É isso que eu queria entender. Se daí nesse momento de oposição, no meio do processo, a pessoa tem o direito de não pagar ou não? Ela vai ter que completar o serviço e pagar por uma coisa que está ficando horrível? Não, ela diz assim, olha, vamos parar por aqui, você fez o quê? Você fez uma escova? Então eu vou te pagar a escova. Até o momento onde ela foi. Paguei isso, então quanto que eu te devo pela escova, pela lavagem? Quanto que eu te devo pela maquiagem até onde você chegou? É isso que eu tenho que pagar. Mas aí é um consenso que vai ter que acontecer também com a gerência, enfim, o estabelecimento. Eu acho tudo uma questão, primeiramente de conversa diretamente com o profissional que está te atendendo. É procurar ter a simpatia com o profissional. Sim. Nem sempre a gente consegue ter esse alcance, porque por vezes o profissional talvez não esteja num bom dia. O profissional não compreenda o que você espera daquele serviço. E o profissional talvez não tenha gostado de você. E acontece, né? Não gostou de você. Não gostou de você, daí... Fica de má vontade, já em função daí disso. Aquilo não sai perfeitamente, Sim. não sai adequado. Mas, de qualquer forma, em matéria da questão jurídica especificamente,
você restou frustrada em relação àquele resultado. A sua frustração não pode sair de qualquer forma impune. Uma reclamação precisa ser feita ao responsável pelo serviço prestado. Sim. Então chega lá e diz assim, olha, não fiquei satisfeita, não gostei do serviço, não gostei da forma como você me maquiou, quero que você altere esse serviço. Você tem o direito de pedir para a pessoa refazer. Refaça, tire um pouco do excesso que tem aqui, retire o que você fez aqui, sem custo adicional, Sem gente. custo adicional. Porque no momento que você está dentro do salão, dentro do estabelecimento, o serviço está ainda em fase de execução. Refazer o serviço porque ele não ficou a seu outro contento, momento. Você está ali dentro, você faz o serviço enquanto você estiver lá dentro. Você Sim, faz. mas uma refação seria considerada efetivamente se a pessoa saísse do salão e precisasse voltar lá para corrigir alguma eventual questão. Sim. Vamos dizer que você tenha saído do salão e o cabelo desmontou-se inteiro. E antes de você ir para o evento, do casamento, no caso da Eduarda, ela voltasse vestida mesmo, já pronta para o casamento. Retoque. Assim, não, eu voltei aqui porque simplesmente o cabelo desmontou-se. E ainda assim, nesse caso, eles têm a obrigação de fazer o serviço de novo. O serviço outra vez sem custo adicional. Entendi. Da reexecução. Pois é, então na verdade, assim, resumindo, a questão maior disso, dessas situações que são leves, né, entre aspas, perto de tudo que pode acontecer dentro de um salão de beleza, elas trazem mesmo a informação de que o diálogo, os esclarecimentos prévios, a boa conversa, a boa relação fazem muita diferença. Exatamente. Por quê? Porque a base de uma relação de prestador de serviços, de um fornecedor e o consumidor é a confiança, gente. A partir do momento que essa confiança quebra, se rompe, é como um vidro, um cristal. Depois não tem mais como você recuperar. Já era, né? Aí você venceu essa parte de confiança, você não tem mais... Você não volta mais no salão, você não quer mais ser atendido por aquele profissional. Sim, acontece mesmo. Exatamente. Agora temos um segundo caso aqui, que é o da Joana. Joana vai à manicure, avisa que suas cutículas são finas e sensíveis. Euzinha, é o meu caso em específico. Sempre aviso antes as profissionais que me atendem. Porém, mesmo assim, sai de lá cheia de bifes, assim, nível hard mesmo, né? Bem sangrando, às vezes até o próprio sangue estragou a esmaltação, ficou dolorido, machucado. E o que ela pode fazer nesse momento em que ela percebe que a profissional detonou as cutículas dela, embora ela já tivesse avisado para tomar cuidado? Bom, primeiro você conversa realmente com a própria manicure que está executando o serviço. Lógico que muitas vezes a manicure pode até se sentir assim, vamos dizer assim, incomodada, dizendo, nossa, mas eu tomei o cuidado, é que é extremamente sensível. Aí ela bota geralmente a culpa em você, tipo, você tem a cutícula Tem difícil. a cutícula, de fato, tem muitas pessoas, assim como a Thaís, assim, sempre foi, ela tem a cutícula muito fina, as pessoas de idade são muito sensíveis, a gente observa as pessoas de idade hoje, muitas delas não podem mais nem empurrar mais as cutículas justamente por conta dessa sensibilidade, mas essas profissionais hoje, manicures, todas elas foram preparadas, elas estudaram tecnicamente para saber lidar com qualquer tipo de né? situação. Sim. E a primeira coisa, do primeiro bife que ela tenha tirado, do primeiro machucadinho que ela tenha feito, ela já tem que tomar cuidado com outras situações que possam ocorrer. Afinal, sim, fica de aprendizado, porque as cutículas são iguais, né? Sim, são 10 dedos, né? Se você erra no primeiro, você tem que tomar toda a cautela com os demais. E você já teve uma advertência. Se não tivesse tido advertência anterior da consumidora, da cliente, até nós poderíamos dizer que aí a cliente não teria dado a oportunidade, não teria falado, teria omitido uma informação importante. Mas é perceptível já na primeira, né? Você vai fazer a primeira, você já vai ver que é uma cutícula que tem uma característica específica de ser, encostou né? a espátula muitas vezes, não é nem o alicate, mas só a espátula já te dá ali aquela sensibilidade, já sangra. E às vezes o rompimento daquele vaso não estanca e às vezes nem consegue pintar. Não, nem de passar, tanto sangue. nem a base você chega a passar.
Então, nesse caso, se você observa que há uma resistência muito grande de aceite por parte da manicure, de assumir que ela errou. Assumir que errou, mas para qual finalidade? Para você trazer isso à gerência ou não? Para resolver com ela? Porque geralmente as manicures não têm talvez esse poder de escolha de dizer, não, então eu não vou te cobrar. Eu não sei se é muito assim, não seria uma instância uma a mais assim, seria a gerência? Quando elas têm uma subordinação direta com o gerente, com o dono do estabelecimento, quando o pagamento não é feito direto para ela, certamente que ela não tem essa autonomia. Ah, tá. Então se for assim, uma situação, uma manicure que atenda, enfim, na sua casa, é diferente. Aí vocês vão discutir entre si a situação que ocorreu e chegar no consenso sobre o que pode ser feito. Nesse caso, o que poderia ser feito é assim, você daí chegar junto com essa profissional e a gerência ou o proprietário, a pessoa responsável da administração do estabelecimento, do salão, e dizer assim, olha, aconteceu isso, eu confirmei, disse para ela que eu tinha esse problema, agora está me doendo muito, não parar de sangrar, a minha preocupação é que inflame. Porque é uma porta de entrada também para muita coisa, né? Bactérias. Por mais que o estabelecimento tenha todo um controle de infecção, de higienização, tenha todo um controle, porque eles têm fiscalização sanitária, eles são obrigados a isso, né? A vigilância sanitária tem sido muito dura com esse tipo de situação. Com certeza. Então, nessa forma, a gente pensa o seguinte, que cabe daí ao salão oferecer um próximo serviço com outra pessoa de preferência, né? Normalmente você pede a confiança no profissional. Uma outra pessoa que possa te oferecer um serviço, ou às vezes até tratar, a gente usa o podólogo só para os pés, mas pode ser que o podólogo possa fazer o tratamento nas suas mãos, porque ele tem a habilitação técnica para certos cuidados com o tratamento dessas sensibilidades de cutícula, entende? E daí quem vai oferecer esse tipo de serviço do salão gratuitamente seria essa gerência ou essa administração. E aí você pagar ou não pagar o serviço não é direito do consumidor deixar de pagar no caso de um serviço mal prestado. Não seria uma opção sua. Quem vai poder oferecer vai ser o salão. Sim. Tipo, você não paga essa e ainda vai ganhar uma próxima para não deixar de ficar conosco. Normalmente eles não te dão a opção de você não pagar. O que eles fazem é te oferecer um outro serviço gratuito que você tenha, para não perder o quê? Para fidelizar o cliente. Sim. Porque se simplesmente eles chegam e dizem pra você, não, então você não paga o serviço, você nunca mais vai voltar. Nunca pisa. Geralmente é o que acontece em 90% dos casos. Vocês entenderam por que eles não te dão essa opção de você deixar de pagar aquele serviço? É que eles querem fidelizar o cliente. Eles querem que você volte lá. Exatamente, eles querem que você retorne. Eles podem até dar um abatimento no valor. Porque não conseguiu pintar, porque manchou o esmalte por conta dessa situação. Realmente, porque daí estragou o trabalho, né? Ficou estragado, ou porque precisa completar o trabalho quando melhorar, cicatrizar a cutícula inflamada. Mas isso é uma conversa que tem que acontecer. Exatamente, é um diálogo. E aí a gente parte de novo da premissa de que um bom diálogo seria fundamental. É lógico, pessoal, e aqui a gente vai deixar bem claro para vocês. O diálogo não aconteceu, não houve um acordo, é só a medida judicial que seria possível. E nesse caso, quando acontece de você se machucar, quando acontece uma situação como essa, de você ficar sensível das cutículas, sangrar, ter uma inflamação, não digo uma infecção, porque a gente parte do pressuposto que os aparelhos estejam todos limpos, né? Devidamente higienizados, né? Mas tem uma inflamação, vermelhidão e tudo, eles têm que ter a obrigação do cuidado, uma pomada, um antisséptico, alguma coisa que possa fazer com que retenha aí qualquer tipo de efeito colateral mais grave. Perfeito. Bom, agora a gente vai para um terceiro e quarto casos que, embora pareçam diferentes, falam da mesma coisa. Aliás, tem um quinto caso também, né? São três casos que são bem parecidos, inclusive na abordagem, naquilo que pode ser feito como solução. Eu vou ler os três, e aí vocês já vão pensando aí na cabecinha de vocês se vocês acham eles parecidos ou não, mas eles são à luz do direito
né, do direito do consumidor. Vamos lá, Cláudia quer fazer as sobrancelhas e pede para a profissional manter o desenho natural, apenas retirando excessos, ou seja, ela comunica, avisa aquilo que ela gostaria em relação ao serviço. Quando ela se olha no espelho depois que o serviço é completado, ela percebe que as sobrancelhas ficaram super finas, completamente diferentes daquilo que ela tinha pedido. Perfeito. Aí, essa mesma Cláudia, num dia, vai num outro salão, guardem a primeira, tá? Ela vai a um salão pensando, né, desejando ficar loira. E aí, ela vai conversar com uma profissional que diz que vai dar tudo certo, que vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, promete mundos e fundos, que vai ficar do jeitinho que ela sonhou e não faz o teste de mecha, que é um procedimento super importante padrão, que deveria ser padrão, né, nos salões, para ver se aquele cabelo vai aturar a quantidade de química que virá a seguir, né. E aí os fios não ficam como desejado, ela já vai percebendo na hora que acontecem algumas coisas estranhas, parece que estão tentando dar aquela maquiada nos fios, e Cláudia, quando chega em casa, vai lavar o cabelo e percebe que ela sofreu corte químico, ou seja, o cabelo não aturou a quantidade de química, ou misturou com uma química que ela já tinha, e cai o cabelo, ele começa a soltar, assim, vocês têm ideia de como é que funciona, né? Corte químico é um negócio desesperador. Mas aí temos um terceiro caso, dessa mesma Cláudia, que coitadinha, ela é um pouquinho assim, não é muito sortuda e tal, mas ela também foi num salão em outro momento e ela resolveu pedir em seus cabelos, antes de querer ficar loira, para que fizessem uma escova com chapinha no cabelo, queria alisar o cabelo. E aí durante o processo o o cabeleireiro que estava atendendo, tá certo? Cabeleireiro, né? Cabeleireiro não, cabeleireiro. Ah, sei lá. Comentem aí que tá certo, depois eu pesquiso no Google. Cláudia foi ao salão, pediu pro profissional fazer isso pra ela, vou facilitar dizendo profissional. E aí ela tá lá no meio do processo e o cara se distrai e queima a orelha dela com a chapinha. E a queimadura é grave, queimadura assim, vamos supor, de 2º grau. Perfeito, 3 casos diferentes, né, em que existem danos estéticos e inclusive de saúde, né, na questão de uma queimadura, por exemplo. Sim. Enfim, né, a sobrancelha é um caso ali de que tem que crescer, mas a queimadura na orelha e também a questão dos cabelos danifica ali a saúde dos cabelos também, né. O que a pessoa pode fazer para resolver uma pendenga dessas?